Meus dias eram passados entre o fogo e o azeite, transformando os frutos da terra em sustento. Mas eles transformaram meu filho em carne marcada. Pensaram que podiam queimar nossa esperança e nossa dignidade sem consequências. Eles estavam errados. Eu sou Durvalina, e com o mesmo óleo que alimentava suas mesas, eu lhes servi a escuridão eterna. Esta é a história de como uma mãe, na fúria, fez 5 homens enxergar o preço da crueldade. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Para entender a força que impulsionou Durvalina a cegar 5 homens na roça baiana, precisamos voltar no tempo, para o dia em que a crueldade dos senhores e seus feitores não conheceu limites, e a vida de seu filho Zeca foi marcada para sempre. Acompanhe a saga de Durvalina, a benguela de olhar penetrante, que ousou reescrever seu destino. Era o recôncavo baiano, meados do século XIX, terras ricas em cana, suor e desespero. Na fazenda do Barão de Santo Amaro, a Casa Grande impunha seu luxo sobre a miséria das senzalas. No coração dessa contradição, vivia Durvalina. 48 anos, força de carvalho, silêncio de floresta. Trazida de Angola ainda menina, ela carregava a sabedoria de seus ancestrais, a magia do fogo, o segredo dos olhos. Ela era a cozinheira mor da Casa Grande, suas mãos habilidosas, seu olhar, tudo dela. Mas ninguém via sua alma. Ninguém enxergava a fúria latente sob a calma. Seus dias eram um ritual. O cheiro da lenha queimando, o borbulhar dos tachos, azeite de dendê, melado de cana, temperos da terra. Durvalina dominava a cozinha. Controlava as chamas, a temperatura. O óleo fervia sob seu comando, obediente. Mas naquela tarde, o fogo em seu peito era mais quente que qualquer brasa. O sol rachava o chão lá fora. O ar pesado anunciava desgraça. Zeca, seu filho, apenas 10 anos. O sorriso que era a única luz na vida dela. Acusado. De quê? De ter pego umas mangas maduras do pomar. Uma criança faminta? Uma infração. E para os feitores, uma oportunidade. 5 deles. 5 brutos. Liderados por Jeremias, o feitor mor. Um homem de alma tão seca quanto a cana depois da moagem. Eles arrastaram Zeca para a frente da cozinha da roça, justo ali, onde Durvalina preparava um tacho gigante de azeite de dendê para o jantar dos senhores. O óleo já dançava, fervente. Zeca estava amarrado, pequeno demais, frágil demais. Durvalina congelou. Suas mãos pararam de mexer o azeite. O coração batia como um tambor de guerra. Ela foi impedida de se mover. Outros escravizados a seguravam, avisando: "Não faça nada, Durvalina. Será pior para você. Pior para Zeca." A ameaça era um sussurro, mas pesava como uma rocha. O primeiro golpe do chicote cortou o ar. Estalou na pele fina de Zeca. Um grito agudo, infantil. A cada açoite, a alma de Durvalina se retorcia. Ela via cada marca, cada gota de sangue. A dor dele era a dela. O suor escorria pelo seu rosto, não pelo calor do fogo, mas pela agonia. Zeca caiu, desmaiado, corpo marcado, rasgado. A fúria borbulhava no peito de Durvalina, igual ao óleo no tacho. Mas não era o fim. Jeremias se aproximou, um sorriso cruel nos lábios. Esse menino precisa aprender a não roubar e a não esquecer quem manda. Com um ferro quente, um dos feitores, sob o olhar aprovador de Jeremias, marcou o rosto de Zeca. O cheiro de carne queimada invadiu o ar. Um grito silenciado escapou da garganta de Durvalina. Ela assistiu, imobilizada, enquanto a face de seu filho era desfigurada para sempre. Aquela marca não era apenas na pele de Zeca. Era na alma de Durvalina. Era a gota d'água. O fogo da cozinha agora parecia frio. O inferno acabara de começar em seu coração. Naquele dia, Durvalina não viu apenas seu filho ser ferido. Ela viu a escuridão descer sobre a vida dele.
e decidiu que outros também haveriam, pelas suas mãos. E pelo fogo. A fazenda do barão de Santo Amaro não era apenas um pedaço de terra, era um mundo à parte, um inferno verdejante, banhado pelo sol escaldante do recôncavo baiano. De um lado, a casa grande, imponente e branca, com suas varandas floridas e a sineta que chamava para os banquetes. De outro, as senzalas, barracões de taipa e teto de palha, apertados, úmidos, escuros. O cheiro de suor, fumaça e desespero pairava no ar. Os dias começavam antes do sol. O chicote estalava, cortando a névoa da madrugada. Homens, mulheres e crianças eram empurrados para os campos de cana, para os cafezais, para as lavouras de fumo. O barão, um homem corpulento e de olhar frio, passava a maior parte do tempo em Salvador, envolvido em seus negócios e prazeres. Sua fazenda era uma máquina de fazer dinheiro, movida à carne humana. Quando ele estava na fazenda, era pior. Sua presença exalava um poder opressor. Mas eram os feitores que faziam a roda girar com crueldade. 5 deles, cada um mais sádico que o outro. E no topo, Jeremias. Um homem de poucas palavras, mas de um sorriso que congelava o sangue. Ele era a sombra do barão. A mão que punia sem hesitar. Jeremias adorava o poder. Caminhava entre os cativos com seu chicote de couro à mostra, um símbolo de sua autoridade brutal. Ele e seus homens eram mestres em humilhar, em quebrar o espírito. Usavam a fome, a sede, a exaustão e, claro, a violência física. Açoites eram rotina, castigos, espetáculos, uma forma de manter todos em linha, pelo terror. Durvalina via tudo, da janela da cozinha, do terreiro, da beira dos tachos. Ela era uma sombra, um fantasma. Ninguém notava seu olhar. Sua discrição era sua armadura, sua arma secreta. No coração da casa grande, ela preparava as iguarias para os senhores. Pela fresta da porta, ela escutava. As risadas fúteis dos donos, os planos de lucros, as reclamações sobre a preguiça dos escravos. Ela absorvia cada gesto, cada palavra, cada rotina. Sabia quando os feitores saíam para patrulhar, quando voltavam para beber. Conhecia os atalhos, as sombras. A fazenda para ela era um mapa de dor e de segredos. Mas Durvalina não era apenas uma cozinheira. Ela era uma benguela. De Angola, trouxe não apenas a pele escura e o corpo forte, trouxe a memória, a sabedoria ancestral. O fogo para ela não era apenas calor, era vida, purificação, transformação. Os olhos, não só tempero, eram curandeiros, protetores. Ela entendia as ervas, as raízes, sabia dos venenos e dos remédios. Tudo silenciosamente, sem alarde. Na senzala, ela era um porto, um ombro para os mais jovens, uma palavra de consolo para os velhos. Ela era a que, com um pedaço de pano e um unguento caseiro, cuidava das feridas dos açoites. Ensinava as crianças a ter esperança, a manter a chama acesa, mesmo quando tudo parecia esgotado. Sua vida era um ato de equilíbrio. Servir os senhores, sim, mas proteger os seus. Sua resiliência era de uma árvore secular. Suportava as tempestades, curvava-se, mas nunca quebrava. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelo trabalho, raramente entregava suas emoções. Mas seus olhos, seus olhos, eram poços profundos de sabedoria e de uma tristeza milenar. O sorriso de Zeca, seu filho, era a luz que alimentava Durvalina, a razão de sua resistência. Ele era a continuação de sua linhagem, a esperança de um futuro que ela talvez nunca visse, mas sonhava para ele. Ela o ensinava os segredos das ervas, a paciência do fogo, passava para ele a herança de seu povo, para que não se perdesse. Mas toda a resiliência tinha um limite. A gota d'água tinha caído. Zeca, seu pequeno Zeca, desfigurado, marcado a ferro quente por aqueles cães. O corpo queimado, a alma partida. Ele definhava na senzala, a febre consumindo o que restava de sua vitalidade. Durvalina o viu. Viu a ferida que não cicatrizaria, nem na pele, nem no espírito.
A marca da crueldade rasgou o véu de sua paciência. Naquela noite, o tacho de azeite de dendê no fogo da cozinha, antes símbolo de seu ofício, agora parecia um espelho. No líquido borbulhante, Durvalina não via mais o alimento. Via a imagem do sofrimento de seu filho. As bolhas que se formavam eram as lágrimas que ela não podia chorar. O calor, a raiva que finalmente explodia em seu peito. A chama que antes servia para alimentar, agora queimava com outro propósito. Os anos de opressão, as humilhações diárias, o desespero dos seus. Tudo isso se concentrou naquele momento. A mãe que a amamentou, que curou, que alimentou. Aquela que vivia entre o fogo e o azeite. Ela não seria mais a cozinheira silenciosa. Ela seria a justiça. E o fogo, seu instrumento. Seu coração, antes um braseiro contido, agora era um inferno aberto. O mundo dos senhores e dos feitores estava prestes a sentir o calor que ela sentia. Na senzala, Zeca jazia. Seu corpo, um emaranhado de feridas. A marca do ferro quente, um selo infame na sua tenra face. Durvalina o velava. Seu filho, antes um raio de sol, agora uma brasa quase apagada. A febre o consumia, o espírito dilacerado. Durvalina não chorava. Não havia mais lágrimas. A fonte secou, substituída por um rio de lava. Ela tocava a testa quente de Zeca. Sentia a pele queimada. O cheiro de carne tostada ainda impregnava o ar. Não era apenas a dor do filho, era a dor de todos os seus. A cada açoite, a cada grito abafado, a cada vida roubada, seus olhos se fixaram no tacho de azeite. O mesmo tacho que, horas antes, fervia em frente ao suplício de Zeca. O mesmo óleo que salpicou o chão, testemunha silenciosa da barbárie. Naquele momento, o tacho não era um utensílio de cozinha, era um espelho da sua alma. O óleo borbulhante, uma imagem da sua fúria contida. A voz de Jeremias ecoava em sua mente. Esse menino precisa aprender a não roubar e a não esquecer quem manda. E o sorriso dos outros feitores. A crueldade sem pudor, o escárnio. Eles pensavam que Durvalina era apenas uma velha cozinheira, uma sombra, um nada. Mas Durvalina sentiu uma transformação. Algo se rompeu dentro dela. Não era mais a mulher resignada. A alma dela, forjada na resiliência, agora se retorcia em vingança. O sofrimento de Zeca foi o catalisador. A mãe protetora deu lugar à justiceira implacável. Ela se levantou, lentamente. Seus passos não faziam ruído. O olhar, antes carregado de tristeza, agora tinha uma chama, uma resolução fria e inabalável. O fogo que purifica, o óleo que nutre. Ambos se tornariam instrumentos de uma retribuição cega. Eles haviam cegado a esperança de Zeca. Ela lhes arrancaria a luz. A fazenda era um labirinto de rotinas. Durvalina conhecia cada canto, cada hábito. Sabia que os 5 feitores, depois de um dia de crueldade, se reuniam no galpão anexo à cozinha da roça. Ali, entre a cachaça barata e as risadas ruidosas, eles falavam de seus atos. Gabavam-se. Era ali que a escuridão os alcançaria. Durvalina sabia que não poderia fazer isso sozinha. Precisava de olhos, de ouvidos, de mãos, mas, acima de tudo, precisava de almas que compartilhassem de sua sede de justiça. A discrição era sua aliada. Ela não faria discursos, não levantaria a voz. Seus primeiros passos foram em direção a Amélia, uma velha curandeira, quase tão antiga quanto as árvores da mata. Amélia vivia nas redondezas da senzala, com seus ungüentos e rezas. Ela tinha visto muitas injustiças, muitos filhos perdidos. Durvalina a encontrou à beira do riacho, colhendo ervas. "Amélia!" disse Durvalina, sua voz um sussurro áspero. A velha se virou. Seus olhos, sábios e cansados, encontraram os de Durvalina. Ali, naquela troca silenciosa, Amélia viu a tempestade. Viu a dor de Zeca refletida. Viu a determinação inabalável. "O que aconteceu com seu menino?" Amélia começou, mas Durvalina a interrompeu. "Não é o que aconteceu, Amélia. É o que vai acontecer." Amélia segurou as ervas nas mãos, apertando-as. Ela entendeu. Viu a semente da vingança plantada,
e a regou com seu próprio sofrimento. "O que precisa, irmã?" perguntou sem hesitar. "Olhos", respondeu Durvalina, "para ver os passos deles, para saber os horários." Amélia assentiu. Ela era a guardiã dos segredos da senzala. Conhecia as sombras, as rotinas, sabia quando os feitores estavam bêbados demais, quando estavam mais vulneráveis. Depois, Durvalina procurou João, um jovem forte, de 20 e poucos anos. Seus pais haviam sido levados, sua irmã vendida. A raiva fervia dentro dele. Apenas Durvalina conseguia acalmá-lo, com suas palavras raras e sua sabedoria. Ela o encontrou cortando lenha, os músculos tensos, o olhar distante. "João!" chamou Durvalina. Ele largou o machado. O som metálico ecoou. "Durvalina, Zeca, como ele está?" A voz dele era um misto de angústia e fúria. "Está vivo." Mas sua luz se apagou. Durvalina fez uma pausa. Seus olhos penetrantes fixaram os dele. "Nós não podemos deixar que eles continuem a apagar as nossas luzes, João." João a olhou, confuso por um momento. Depois, um entendimento lento. Um brilho de ódio se acendeu em seus olhos. "O que a senhora tem em mente?" "Justiça", respondeu Durvalina, simples e direta. "Cega para aqueles que cegaram nosso menino." João cerrou os punhos. A imagem do pequeno Zeca, desfigurado, era um tormento. Ele era a força bruta, o braço que poderia mover o impossível. "Eu estou contigo, Durvalina, pela vida de Zeca, pelo que eles fizeram." Por fim, Rosa, uma lavadeira. Jovem, mas com a alma marcada. Ela trabalhava perto da cozinha. O barão e os feitores a cobiçavam. Ela já havia escapado por pouco de suas garras imundas. Seu ódio era silêncio. Durvalina a encontrou lavando roupas no riacho. "Rosa!" sussurrou Durvalina. Rosa se assustou. "Durvalina, o que houve? Você já sentiu a mão deles, não é?" Durvalina não precisava dizer mais. Rosa apertou o pano encharcado. O rosto endureceu. "Sinto até hoje. O medo." "E o que o medo nos ensina, Rosa?" Rosa olhou para Durvalina. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as segurou. "Ensina a nunca mais se deixar pegar." "Exato. E a ver, a escutar, a saber." Durvalina se aproximou. "Eles vão beber no galpão como sempre. Você tem os ouvidos mais aguçados." Rosa compreendeu. Era a chance, a oportunidade de retribuir o medo, de calar os risos. "Eu vejo e eu ouço, Durvalina. E eu desejo que a justiça deles seja amarga como fel." O juramento não foi com palavras, foi com olhares, com apertos de mão, com o silêncio pesado de quem partilha um segredo perigoso. Eles eram a sombra, o sopro de vingança que se espalhava pela fazenda. Amélia, João, Rosa e Durvalina. Um grupo pequeno, mas com uma fúria capaz de incendiar um mundo. O fogo que queimou Zeca seria o fogo que os libertaria e que ceifaria a luz dos opressores. A decisão estava tomada. Não era mais a raiva cega, mas a fúria calculada. Durvalina sabia que a vingança não poderia ser um ato impensado, uma explosão de dor. Precisava ser um golpe limpo, certeiro, que atingisse não apenas os corpos, mas a própria essência da crueldade que os 5 feitores representavam. O plano mestre começou a se desenrolar na mente de Durvalina, paciente e implacável como a força das marés. Ela analisava cada detalhe. O barão de Santo Amaro era a cabeça, mas Jeremias e seus homens eram os braços violentos da opressão. Eram eles que executavam a tortura. Eram eles que marcavam os corpos e as almas. Foram eles que desfiguraram Zeca. O alvo era claro. Os 5 feitores. O arsenal de Durvalina era sua própria cozinha. Seu domínio sobre o fogo, sobre os olhos. O tacho de azeite de dendê, antes um símbolo de sustento, seria agora o instrumento da escuridão. O elemento que havia testemunhado a desgraça de seu filho seria o ceifador da visão dos agressores. Uma justiça poética, ardente. A chave para o plano era a rotina. Os feitores eram criaturas de hábitos. Durvalina, com sua discrição, observara seus movimentos por anos. Sabia que após o encerramento dos trabalhos no fim da tarde, antes de irem para a casa dos feitores, eles se reuniam num galpão anexo à cozinha da roça. Ali, bebiam cachaça
relaxavam e, invariavelmente, vangloriavam-se de seus atos de crueldade do dia. Era o momento de sua máxima vulnerabilidade, quando a guarda baixava e a arrogância aflorava. Durvalina precisava de uma desculpa para manter um tacho gigante de óleo fervente. E não qualquer óleo, mas azeite de dendê. Pesado, denso, capaz de aderir à pele e causar estragos terríveis. A ideia surgiu como um brilho nos olhos calmos de Durvalina: fritar peixes para o jantar dos senhores. Uma quantidade imensa de peixes exigiria um tacho maior do que o usual. E mais óleo, fervendo por mais tempo. Ninguém desconfiaria. Era parte de seu trabalho diário, apenas em escala ampliada. O onde foi meticulosamente escolhido, não dentro da cozinha, onde o espaço era limitado e a fuga mais difícil, mas do lado de fora, numa área de passagem estreita, entre a parede da cozinha e o galpão onde os feitores se reuniriam. Havia um fogareiro improvisado ali, usado para grandes cozidos em dias de festa. Seria perfeito. O tacho, pesado, ficaria sobre o fogo mais forte, garantindo que o óleo atingisse o ponto de ebulição máximo. João seria crucial para a logística. Ele era forte. Durvalina sabia que o tacho cheio de óleo fervente seria pesado demais para ela erguer e mover sozinha, mesmo com sua força. Uma noite, sob o manto da escuridão, ela conversou com João. João, preciso de sua força, disse Durvalina, apontando para o fogareiro externo. Para que o tacho seja posto aqui e para que o fogo seja mantido, ninguém pode desconfiar. João assentiu, os olhos ardendo. Farei o que for preciso, Durvalina. Ele e outros homens da senzala, leais a Durvalina e cansados da opressão, ajudariam a posicionar o tacho sob a escuridão da noite. Eles acenderiam o fogo, o mais forte, usando lenha seca para maximizar o calor. A desculpa: um cozido especial para a semana, antecipado. Amélia, a curandeira, seria a observadora silenciosa. Seus olhos, acostumados a notar os detalhes mais sutis da fazenda, seriam os olhos de Durvalina. Ela ficaria perto do galpão dos feitores, sob o pretexto de colher ervas noturnas. Sua missão: avisar a Durvalina o momento exato em que os 5 estivessem a caminho e em que estado se encontravam. Estavam bêbados? Distraídos? Rindo? Cada detalhe era importante. Rosa, a lavadeira, teria um papel mais discreto, mas vital. Ela trabalharia até mais tarde, perto da lavanderia, que ficava a uma certa distância, mas em um ponto onde conseguia ver a entrada do galpão e a passagem dos feitores. Se houvesse alguma mudança na rotina, alguma presença inesperada, Rosa faria um sinal. Um pano pendurado de certa forma, um assobio de pássaro, pequenos códigos de sobrevivência. O tempo era um fator. Não podia ser muito cedo, quando os feitores ainda estivessem vigilantes, nem muito tarde, quando pudessem estar espalhados ou já na casa dos feitores. O momento perfeito seria quando estivessem a caminho do galpão para a bebida, ou saindo dele, antes de irem para a casa dos feitores. Durvalina optou pelo caminho de ida, quando ainda estivessem com a adrenalina da crueldade do dia, mas relaxados o suficiente para não esperar uma emboscada. O riso frouxo, a guarda baixa. A meticulosidade do plano era assustadora. Durvalina pensou em tudo: o peso do tacho, a estabilidade do fogareiro, a direção do vento, para não levar o vapor do óleo para ela, o barulho que o tacho faria ao ser derrubado. Ela praticava os movimentos em sua mente, repetidamente. A forma de empurrar o tacho, o ângulo, a força exata. A vingança não seria apenas pelo castigo físico. Seria um castigo que os faria ver a escuridão que eles haviam imposto a Zeca. Cegos, sem a luz que lhes permitia dominar e humilhar. Eles seriam, finalmente, iguais aos cegos de espírito que eram. A escuridão tomaria seus olhos, assim como a escuridão havia tomado o futuro de Zeca. Era um plano que exalava a calma mortal de uma predadora, não a fúria descontrolada de uma vítima. Durvalina, a mulher de olhar penetrante, que passava despercebida, estava prestes a se tornar o centro de uma história
que a fazenda jamais esqueceria. Cada borbulhar do óleo fervente, cada fumaça que subia, era uma promessa silenciosa de retribuição. A justiça de Durvalina estava sendo temperada pelo fogo. As semanas que se seguiram ao suplício de Zeca foram de um silêncio pesado na fazenda. Mas, por baixo da superfície calma, um tremor começava a se espalhar. Para os senhores e feitores, tudo parecia normal. Zeca, o menino, sumira de vista, se recuperando na senzala, a marca em seu rosto uma lembrança para os outros. Durvalina, a cozinheira, continuava seus afazeres, inabalável, mas a normalidade era uma máscara. Dentro da senzala, Durvalina cuidava de Zeca. O corpo do menino, pequeno e frágil, respondia lentamente às rezas de Amélia e aos ungüentos feitos com ervas da mata. Mas o espírito de Zeca estava quebrado. Seus olhos, antes brilhantes, agora exibiam um vazio assustador. Ele não falava. Mal comia. A marca em seu rosto parecia sangrar na alma de Durvalina a cada dia. Aquela imagem, a cada amanhecer, renovava a sua sede de justiça. Enquanto Zeca definhava, Durvalina se movia pela casa grande com uma nova intensidade. Seus movimentos, sempre precisos, agora tinham um propósito mais sombrio. Ela observava os passos de Jeremias, o riso de seus feitores, a hora em que entravam no galpão, a quantidade de cachaça que bebiam, o tempo que ficavam. Cada detalhe era um pedaço do quebra-cabeça da vingança. Certa noite, quando a lua se escondia por trás das nuvens, João e mais 2 homens de sua confiança agiram. Durvalina os orientou. O fogareiro externo, usado para grandes festas, foi reativado. O tacho gigante, pesado mesmo vazio, foi arrastado e posicionado sobre as pedras. A desculpa. Amanhã os senhores terão uma visita importante. Durvalina precisa preparar um grande jantar. Peixes fresquinhos precisam ser fritos em grande quantidade. Ninguém desconfiou. Era a lógica da servidão. As semanas foram de preparativos minuciosos. Durvalina aumentou a frequência de cozidos que demandavam grandes volumes de óleo. O jantar dos senhores se tornou uma desculpa constante. O estoque de azeite de dendê da fazenda foi sendo discretamente direcionado para a cozinha, mais do que o usual. Sempre com a mesma justificativa: o paladar exigente do barão e seus convidados. João era o responsável por manter o fogareiro externo sempre pronto. Ele e os outros conspiradores, sob o pretexto de preparar carvão ou lenha, garantiam que a estrutura estivesse firme, a lenha seca e abundante. O fogo seria intenso, o óleo escaldante. Amélia, com sua discrição de curandeira, era a sombra vigilante. Ela se postava perto do galpão dos feitores, colhendo ervas, sob a luz fraca do fim de tarde. Seu olhar varria a área, captando cada movimento, cada risada, cada voz. Ela via o ar de superioridade dos feitores, a forma como eles se esparramavam, seguros de sua impunidade. E ela repassava tudo a Durvalina em conversas sussurradas, disfarçadas de conselhos sobre a saúde de Zeca. Rosa, a lavadeira, tinha seus próprios sinais. Se um feitor saísse mais cedo, ou se houvesse algum visitante inesperado na casa grande que pudesse alterar a rotina dos 5, um pano de cor específica seria pendurado de forma diferente no varal, ou um canto de trabalho seria entoado em um ritmo distinto. Pequenos códigos, invisíveis aos olhos dos opressores, mas claros para Durvalina. A tensão crescia a cada dia. Havia momentos de quase descoberta. Uma tarde, o feitor Manuel, conhecido por sua curiosidade invasiva, aproximou-se do fogareiro externo. Durvalina estava ali, mexendo um molho em outra panela. "O que tanto óleo, Durvalina?" perguntou Manuel com um sorriso debochado. "Vai fritar um boi inteiro?" Durvalina não vacilou. Seus olhos encontraram os dele. "Os senhores querem peixes, muitos peixes, e o barão gosta de tudo frito no azeite mais fresco, para o banquete de amanhã." Ela apontou para um cesto de peixes frescos que João havia pescado mais cedo e que eram, na verdade, destinados ao jantar dos escravos. Manuel deu de ombros,
satisfeito com a resposta banal. Desde que não use o azeite de dendê para enfeitiçar os brancos, velha. Ele riu da própria piada e seguiu seu caminho. Durvalina o viu ir, o coração batendo forte, mas o rosto impassível. O medo de ser descoberta era uma constante, um nó na garganta. Outra vez, um dos capatazes desconfiou da frequência com que João se dedicava ao fogareiro. Você está virando cozinheiro, João? Cuide de sua tarefa na roça. A repreensão foi breve, mas acendeu um alerta. Durvalina redobrou os cuidados, instruindo João a ser ainda mais discreto. Dentro de Durvalina, a chama da vingança ardia mais forte. As orações de Amélia na senzala, as palavras de força dos seus, a dor silenciosa de Zeca. Tudo era combustível. Ela sentia os espíritos ancestrais sussurrando em seus ouvidos, pedindo justiça. Ela tocava a marca no rosto de Zeca e sentia um arrepio gélido que se transformava em fogo. Não havia volta. As noites eram povoadas por pesadelos e visões. O rosto de Zeca, os olhos dos feitores rindo, o borbulhar do óleo. Ela ensaiava cada movimento em sua mente. O peso do tacho, a alavanca, o impulso, a imagem dos corpos caindo, os gritos de agonia. Era horrível e era necessário. Finalmente, Amélia deu o sinal. Uma noite, a voz dos feitores vindo do galpão estava mais alta, mais ébria do que o usual. Risadas estardalhaças, vozes arrastadas. Era Jeremias contando com detalhes sórdidos a lição que deram a Zeca. Durvalina sentiu o sangue gelar, depois ferver. O barão estava ausente, a casa grande, em um silêncio incomum. A maioria dos escravizados já estava recolhida na senzala. O céu estava coalhado de estrelas, mas a escuridão da noite era profunda. A hora havia chegado. João, com sua força silenciosa, garantiu que o fogo sob o tacho estivesse no máximo. O óleo de dendê, em seu ponto de ebulição, liberava um vapor denso e um cheiro adocicado, quase sufocante. Durvalina o observava, as mãos apertadas nas laterais do tacho, sentindo o calor através do ferro. O peso do instrumento era imenso, mas a força de sua dor era maior. Ela respirou fundo. Um cheiro de terra molhada e de fumaça invadiu seus pulmões. A mente clara, o coração, um tambor de guerra. Os gritos dos feitores no galpão, mais perto, mais altos, rindo da crueldade. A noite da vingança chegou. A noite da fazenda, que prometia ser mais uma de impunidade e escuridão para os cativos, estava prestes a ser reescrita com fogo. Na senzala, Zeca dormia um sono febril, alheio à tempestade que sua mãe estava prestes a desencadear. Mas Durvalina estava desperta. O tacho de azeite de dendê borbulhava intensamente no fogareiro externo, seu calor irradiando no ar denso. O cheiro adocicado do óleo se misturava ao odor de terra molhada da noite. Durvalina se escondeu nas sombras da parede da cozinha. Seus olhos, antes cheios de luto, agora brilhavam com uma determinação gélida. Ela podia ouvir as vozes distantes dos 5 feitores. Jeremias, Manuel e os outros 3. Estavam no galpão, embriagados de cachaça e de sua própria crueldade. Os risos ecoavam, grossos e desdenhosos. Podia ouvir a voz rouca de Jeremias, vangloriando-se da lição dada ao pequeno Zeca. Cada palavra era uma faca no coração de Durvalina. O moleque não vai esquecer tão cedo, disse um deles, entre risadas. Bem feito. Aprende a não mexer nas coisas do barão, respondeu outro. O sangue de Durvalina fervia. Sua respiração era controlada, quase inexistente. Ela sentia o peso do ódio acumulado por anos de sofrimento, pelo chicote na carne dos seus, pela vergonha imposta, pela vida roubada de seu filho. Aquele tacho, para ela, era a personificação de toda a sua fúria. As vozes se aproximaram. Os passos arrastados, desajeitados, indicavam a embriaguez dos homens. Eles saíam do galpão, seguindo o caminho estreito entre a cozinha e a cerca. O caminho que Durvalina conhecia tão bem, o caminho que levava direto para o tacho de óleo fervente. Jeremias vinha na frente, seguido pelos outros 4.
Estavam rindo alto, contando piadas obscenas sobre os escravos. A luz bruxuleante de uma lamparina que um deles carregava mal iluminava seus rostos inchados e sádicos. Eles não viram a sombra espreitando. Não viram a mulher silenciosa que esperava. Essa velha cozinheira, Durvalina, vive com o nariz enfiado no tacho, disse Jeremias, rindo. Mas sabe cozinhar. O barão gosta dos quitutes dela. Nesse exato momento, eles passavam ao lado do fogareiro. O vapor do óleo subia, quase invisível na escuridão, mas a temperatura era infernal. Seus corpos estavam próximos. Jeremias, o mais próximo, um pouco à frente. O grupo estava compacto, distraído, vulnerável. Durvalina não hesitou. Não houve grito, nem um pio. Apenas um movimento rápido, impulsionado por anos de fúria contida e o horror de ver seu filho desfigurado. Com toda a sua força, ela se agarrou às alças do tacho gigante e pesado. Um gemido de esforço escapou de seus lábios, mas foi abafado pelos risos dos feitores. Ela empurrou. O tacho, com sua carga letal de azeite de dendê em ebulição, tombou. Uma onda escaldante, alaranjada e densa, se lançou em cascata. Não foi um esguicho. Foi uma avalanche líquida de fogo. Os 5 feitores, em choque, foram atingidos em cheio. O óleo fervente cobriu seus rostos, seus olhos, seus narizes, suas bocas. O cheiro de dendê cozido misturou-se imediatamente ao odor terrível de carne queimada. Os risos cessaram. O silêncio da surpresa durou apenas um instante, substituído por um coro de berros. Gritos que rasgavam a noite, vindos das profundezas de um sofrimento indizível. Ah! O som era gutural, desumano. Meus olhos! Meus olhos! Queima! Queima! Os homens cambalearam. Jeremias, o feitor mor, o primeiro a ser atingido, sentiu o óleo aderir à sua pele, cozinhando-a instantaneamente. Suas pálpebras se fundiram, sua visão se transformou em uma escuridão agonizante. Ele levou as mãos ao rosto, mas o óleo já havia feito seu trabalho. Seus gritos eram os mais altos, misturados a blasfêmias e berros de dor. Os outros 4 caíram um a um. Seus rostos, outrora expressões de crueldade e arrogância, agora eram máscaras retorcidas de agonia. As narinas fumegavam, as bocas abertas em gritos silenciosos, enquanto a pele se desprendia em bolhas grotescas. Os olhos, seus instrumentos de opressão e vigilância, foram permanentemente cegos pela fúria do óleo de Durvalina. Eles se contorciam no chão de terra batida, seus corpos convulsionando em um balé macabro de dor. O chão se tornou um espetáculo horripilante. Corpos carbonizados, o vapor da carne queimada subindo no ar e o som abafado de gemidos e choros, transformando o local num inferno particular. Durvalina observou. Seus olhos não tinham pena. Havia apenas uma satisfação fria, uma justiça que havia esperado por décadas para se manifestar. A imagem de Zeca, marcado, cego de espírito, queimou em sua mente, alimentando sua resolve. O tacho vazio e pesado ainda estava nas mãos de Durvalina. Sem hesitar, ela o atirou com força no chão. O som metálico, ensurdecedor, ecoou sobre os urros dos feitores cegos, um martelo final na execução de sua vingança. O eco do metal parecia anunciar a queda de um império. E então, tão rapidamente quanto surgiu, Durvalina desapareceu. Ela se fundiu com as sombras da noite, deixando para trás o palco de sua retribuição. Deixou a escuridão que ela mesma impôs, um fantasma de vingança, uma lenda nascente, para assombrar a fazenda. O fogo de sua ira havia cegado seus inimigos, mas acendeu uma chama que não se apagaria facilmente. O som metálico do tacho de ferro caindo no chão ecoou pela noite. Um sino de morte para os feitores, um grito silencioso de liberdade para Durvalina. Ela não olhou para trás. Não podia. Seu único objetivo era a fuga. Os gritos agonizantes dos homens dilaceravam a quietude da fazenda. Mas Durvalina já estava em movimento, seus passos firmes e decididos, sumindo na densa mata que margeava a propriedade.
Ela era uma sombra engolida pela escuridão. No galpão, o inferno particular dos feitores se instalava. Os 5 homens, Jeremias à frente, rolavam na terra, suas mãos tentando inutilmente arrancar o óleo fervente de seus rostos. A carne chiava, o cheiro nauseabundo de queimado pairava no ar. As pálpebras estavam soldadas, os olhos destruídos. A escuridão havia chegado para eles, a justiça ardente de Durvalina. Seus berros ecoavam, misturados a gemidos e a choros que agora eram a única melodia que podiam emitir. Poucos minutos depois, os gritos desesperados começaram a atrair atenção. Outros escravos, despertados pelo pandemônio, espreitavam das senzalas, os corações batendo forte. O medo e a curiosidade se misturavam em seus olhares. Foi um dos capatazes de menor patente, que não estava no galpão, quem se aproximou cautelosamente, com uma lamparina trêmula. A luz revelou a cena horripilante: corpos contorcidos no chão, rostos desfigurados, irreconhecíveis. O cheiro de queimado era insuportável. "O quê? Pelo amor de Deus! O que aconteceu aqui?" O capataz gritou, a voz embargada pelo choque. Outros escravos, agora mais corajosos, se aproximaram. João estava entre eles, seu rosto impassível, mas os olhos fixos nos feitores agonizantes. Um brilho de satisfação sombria em seu olhar. Amélia, a velha curandeira, apareceu em silêncio, apenas para observar e registrar a cena com seus olhos cansados, mas vívidos. Rosa, escondida nas sombras, sentiu uma onda de alívio e temor. A justiça havia chegado. A notícia correu pela fazenda como um rastilho de pólvora. Não demorou para que os poucos feitores restantes e alguns homens de confiança do barão, que dormiam na casa grande, fossem despertados. O pânico se instalou. 5 de seus homens mais valiosos, cegos e queimados, eram um golpe devastador. Não apenas pela perda de mão de obra, mas pelo simbolismo. Era um ataque direto à ordem, à autoridade. Quando a notícia chegou aos ouvidos do barão de Santo Amaro, que estava em sua residência na capital, sua fúria foi avassaladora. Ele retornou à fazenda como um demônio, os olhos injetados de ódio e medo. "Quem fez isso? Quem foi o desgraçado?" Ele rosnava, pisoteando o chão do terreiro onde os feitores haviam sido atingidos. O cheiro de dendê e carne queimada ainda impregnava o ar. Ninguém sabia, ninguém havia visto, ou ninguém ousava dizer. Durvalina havia se movido como um fantasma. A descrição de uma vida de servidão agora era sua maior arma. A reação do sistema escravocrata foi imediata e brutal. Uma caçada humana foi organizada sem precedentes. Capatazes de fazendas vizinhas foram chamados. Cães de caça farejadores foram soltos. Homens armados, os temidos capitães do mato, foram mobilizados. Eles varreram a mata, os rios, as veredas. A ordem do barão era clara: encontrar o responsável, vivo ou morto, e dar um exemplo que fizesse qualquer outro escravo pensar 2 vezes antes de sequer sonhar com rebelião. O medo, antes um instrumento dos feitores, agora se virava contra os senhores. O ato de Durvalina plantou uma semente de terror nos corações dos opressores. Se uma cozinheira, uma velha mulher, podia desferir um golpe tão devastador e preciso, quem mais poderia se levantar? A tranquilidade de suas noites havia sido roubada. Enquanto a caçada se desenrolava, Durvalina se movia pela escuridão da mata, guiada pelos caminhos que Amélia havia descrito. Em seus braços, Zeca, fraco, mas seguro. Ela não o tinha deixado para trás. João e outros cúmplices haviam garantido que o menino estivesse em um local seguro, esperando por ela, antes de se juntar à suposta descoberta dos feitores. Com Zeca nos braços, Durvalina seguia em direção ao desconhecido, em busca de um quilombo lendário, um lugar de liberdade, onde a marca no rosto de seu filho pudesse, talvez, começar a cicatrizar. A fuga era perigosa, a liberdade incerta, mas atrás dela, a fazenda do barão de Santo Amaro jamais seria a mesma. Um ato de vingança havia aberto as portas para a esperança, para um caminho novo,
forjado no fogo e no azeite da resistência. E a história de Durvalina Benguela, a cozinheira que cegou 5 feitores, começava a ser sussurrada. O amanhecer que se seguiu àquela noite de fogo e retribuição não foi um amanhecer comum. Na fazenda do Barão de Santo Amaro, o silêncio não era o de costume. Era um silêncio pesado, carregado de terror e de um cheiro de queimado que jamais se dissiparia por completo. Os 5 feitores, Jeremias entre eles, não morreram. Durvalina não lhes deu essa paz. Eles viveram. Mas a luz de seus olhos, a arrogância de seus olhares, a capacidade de ver e infligir dor, tudo isso havia sido arrancado. Eles estavam cegos, mudos em sua agonia, pois a dor era tamanha que a voz mal lhes saía. Os senhores da fazenda e os outros capatazes encontraram os 5 homens retorcidos no chão. Aquela visão macabra se tornou um espelho da própria crueldade que exerciam. Os rostos desfigurados dos feitores eram uma advertência viva, um lembrete constante do que podia acontecer quando a corda esticava demais. O pânico se instalou no coração do Barão de Santo Amaro. Não era apenas a perda de 5 homens fortes, era a perda da invencibilidade, a ilusão de que a escravidão era um sistema inquebrável. A fazenda mudou. Os dias não eram mais os mesmos. Os feitores que restaram andavam com os ombros encolhidos, os olhos desconfiados. Qualquer barulho na cozinha, qualquer cheiro de óleo quente, despertava neles um terror latente. A sombra de Durvalina pairava sobre cada canto, cada canavial, cada senzala. Ela se tornou um fantasma, uma presença invisível, mas palpável. A autoridade, antes absoluta, agora era temperada com um medo sutil, mas real. Mas onde estava Durvalina? Ela havia se tornado lenda antes mesmo de ser uma fuga. Guiada pelos caminhos sinuosos da mata, aqueles que Amélia, a curandeira, havia descrito com precisão, Durvalina levou Zeca para longe. Com o menino nos braços, frágil e convalescente, mas agora seguro, eles buscaram o refúgio prometido, um quilombo, um lugar de liberdade, escondido nas profundezas da floresta, onde as correntes não chegavam, e a dignidade não era um luxo, mas um direito. A história de Durvalina começou a ser sussurrada, de boca em boca, de senzala em senzala, carregada por aqueles que fugiam, contada em segredo nas rodas de capoeira, transformada em canção de ninar, para crianças que nunca deveriam esquecer a coragem daquela mulher. A cozinheira que cega, a mãe vingadora, Durvalina Benguela, a chama da mata. Ela se tornou um símbolo, uma lenda. Seu ato não foi apenas vingança, foi uma declaração. Durvalina usou as ferramentas de sua servidão para desmantelar a opressão. O fogo, que aquecia a casa grande e cozinhava para os senhores, tornou-se o fogo da justiça. O azeite de dendê, que temperava as iguarias dos brancos, foi o veneno que lhes roubou a visão. Ela mostrou que a força não estava apenas nos chicotes e nas armas, mas na inteligência, na estratégia e na fúria de uma mãe. Era a subversão da ordem, a inversão dos papéis. O doméstico, o invisível, transformado em arma letal. Para os opressores, o legado de Durvalina foi o terror. O medo mais profundo não é o da morte, mas o da impotência. Aqueles 5 feitores cegos eram a materialização desse pesadelo. Eles não podiam mais ver, não podiam mais açoitar com o mesmo vigor, nem supervisionar as lavouras, nem procurar fugitivos. E o pior, não podiam mais ver o rosto dos escravos, nem a centelha de desafio que Durvalina havia acendido. O barão e seus semelhantes passaram a olhar para cada escravo com uma nova paranoia, perguntando-se qual deles poderia ser a próxima Durvalina, qual panela, qual enxada, qual ferramenta do cotidiano se transformaria em arma. A paz de seus banquetes e a segurança de suas noites foram permanentemente abaladas. Mas, para os oprimidos, para os irmãos e irmãs de Durvalina, espalhados pelas fazendas do recôncavo baiano e além, seu ato foi um farol, uma fagulha de esperança na escuridão mais densa.
A história de Durvalina ressoava com a dor de cada mãe, de cada pai, de cada filho. Ela mostrou que era possível resistir, que a justiça, mesmo que não viesse pelas leis dos brancos, podia ser forjada pelas mãos dos negros, com sabedoria e coragem. Zeca, o menino cuja cicatriz no rosto foi a gota d'água, se recuperou no quilombo. Aos poucos, com o amor e os cuidados de Durvalina e da comunidade, sua ferida física começou a cicatrizar e a do espírito a se fechar. Ele cresceu ouvindo a história de sua mãe, não como uma lenda de violência, mas como um épico de justiça e resistência. Ele se tornou o testemunho vivo do que uma mãe pode fazer para proteger seu filho e sua dignidade. Durvalina se tornou um símbolo de força inabalável. Uma matriarca, uma guerreira, uma líder. Seu nome se entrelaçou com a própria ideia de liberdade e de retribuição justa. Ela nos lembra que a história não é feita apenas pelos grandes nomes dos livros, mas pelos atos de coragem daqueles que foram silenciados, daqueles que, mesmo sem uma espada, empunharam a justiça com o que tinham em mãos. O fogo de sua ira queimou as amarras da opressão e acendeu a chama da liberdade. Se a chama da coragem de Durvalina acendeu algo em você, se a história desta mãe heróica e justiceira te tocou profundamente, comente a palavra coragem aqui embaixo. Queremos saber quem mais se inspira na força e na resiliência daqueles que ousaram lutar. Sua história merece ser lembrada, sua memória honrada. E assim termina a saga de Durvalina Benguela, a mulher que, com a força de sua dor e a astúcia de sua inteligência, redefiniu o que significa justiça em tempos de barbárie. Sua história, muitas vezes esquecida ou silenciada, ecoa ainda hoje, lembrando-nos que a resistência pode vir das mãos mais inesperadas e que a coragem não se dobra diante da opressão. Ela se tornou um farol, uma chama na escuridão, um aviso ardente para todos que tentam apagar a dignidade humana. Se você foi tocado por esta história, se a força de Durvalina te inspirou, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar resgatando e honrando a memória desses verdadeiros heróis esquecidos do Brasil. Para não perder nenhuma dessas narrativas épicas e emocionantes que desenterram as verdades que a história oficial tentou esconder, inscreva-se agora mesmo no canal. É simples e rápido, e você garante que a voz da resistência nunca se cale. E claro, ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Assim, você será um dos primeiros a mergulhar em novas aventuras de coragem e luta. E para continuar essa jornada, através dos bastidores da nossa história, daqueles que ousaram desafiar o sistema e lutar por sua liberdade, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Temos muitas outras histórias de heroínas e heróis negros que precisam ser contadas e ouvidas. Você não vai querer perder.